Olá, meus queridos! Eu me chamo Isadora Passos, sou estudante de teologia e hoje nós estamos aqui para fazer O sexto devocional dessa série de devocionais que eu denominei A Necessidade do Advento. e eu estou fazendo baseado nesse livro aqui de São Tomás de Aquino, que se chama Meditações para o Advento e para o Natal. Se você não assistiu os outros devocionais, corre lá. Também já deve estar disponível aí a playlist com essa série de 7 devocionais sobre a necessidade do advento de Jesus. Nós estamos falando sobre isso porque já está próximo do Natal, né? Então vamos falar sobre esse momento tão glorioso da história, a vinda de Jesus à Terra, a sua encarnação. E hoje nós vamos falar sobre 2 devocionais de Tomás de Aquino. Eu vou fazer uma mescla que está na página 45 e também o da página 49. O primeiro tem por título o seguinte: disse ser mais conveniente que, se o homem não houvesse pecado, Deus não haveria de se encarnar. O título é enorme, né? E aí o segundo título aqui é: a encarnação não teria sido conveniente no princípio do mundo. Então veja que esses dois assuntos são basicamente a mesma coisa, por isso eu resolvi mesclar esses dois devocionais. O primeiro fala que, se não houvesse pecado no mundo, Jesus não teria encarnado. E o segundo diz que a encarnação não faria sentido na criação do mundo. Por quê? Porque na criação não havia pecado. Então veja que é o mesmo assunto, né? Então vamos lá ver o que São Tomás de Aquino tem a dizer e aí nós vamos tecendo alguns comentários. Santo Agostinho, ele começa com a citação de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz sobre aquele trecho de Lucas: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Logo, se o homem não houvesse pecado, o Filho do Homem não teria vindo. E na primeira carta a Timóteo sobre isso, diz: nenhuma outra causa teve Cristo nosso Senhor para vir, senão a de salvar os pecadores. Tirai as enfermidades, tirai as feridas, e já não há lugar para o remédio. E aí ele vai dividir esse devocional, como Santo Tomás de Aquino sempre faz nos seus escritos, ele vai dividir por tópico. Então ele vai argumentar em 2 tópicos o porquê a encarnação não seria conveniente se não houvesse pecado no mundo. Então ele começa dizendo: há quem opine de maneira diversa acerca desta questão, pois uns dizem que o Filho de Deus teria encarnado, mesmo se o homem não tivesse pecado. Porém, outros asseguram o contrário, a asserção a qual preferivelmente se deve assentir. Com efeito, as coisas que provêm só da vontade de Deus e as quais não têm nenhum direito à criatura não podem nos ser conhecidas, senão enquanto nos ensina as Sagradas Escrituras, pela qual nos é revelada a vontade divina. Por conseguinte, posto que na Sagrada Escritura a razão da encarnação, assinalada em todas as partes, é o pecado do primeiro homem, se diz convenientemente que a obra da encarnação foi ordenada por Deus para ser remédio contra o pecado, de modo que, não existindo este, não se verifica a encarnação, ainda que o poder de Deus não seja limitado a isso, pois Deus não poderia encarnar-se mesmo sem existir o pecado. O poder de Deus não é limitado à encarnação. Ele encarnou só para salvar o homem e só para benfeitoriar o homem. Então o poder de Deus não se limita a isso, porque o poder dele não precisa ser mostrado a ninguém, porque ele por si se basta, não é verdade? Mas aqui diz que a encarnação é remédio para os homens. Então não haveria necessidade de encarnação se não houvesse pecado. Não haveria necessidade de remédio se não houvesse doença. No segundo devocional, vou mesclando aqui com vocês, na página 49, ele diz sobre a encarnação não ter sido conveniente no princípio do mundo. E diz o seguinte: como a obra da encarnação se ordena principalmente à reparação da natureza humana pela abolição do pecado, é conveniente que não convinha que Deus se encarnasse desde o princípio do gênero humano, antes do pecado, porque o remédio não se dá senão aos enfermos, e por isso diz o mesmo Senhor: os sãos não têm necessidade de remédio, mas sim os enfermos, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Está registrado em Mateus capítulo 9, verso 12 e 13. Tampouco era conveniente que Deus se encarnasse imediatamente depois do pecado. No segundo tópico, ainda do primeiro devocional, da página 45, que ele fala sobre não ser conveniente que Deus se encarnasse se não houvesse pecado, ele diz o seguinte: muitas coisas devem deduzir-se da encarnação de Cristo além da absolvição do pecado, como, por exemplo, o progresso do homem na fé, a esperança, a caridade, etc. Então, da mesma forma que ele falou aqui no primeiro tópico, de que o poder de Deus não se limita à encarnação em si, agora ele vai dizer que a encarnação de Cristo não é só para perdão de pecados. Existe um autor que diz que
Jesus, ele não morreu na cruz unicamente para limpar pecados, mas ele também veio em carne para estabelecer padrão de comportamento. E é basicamente isso que São Tomás de Aquino disse aqui, quando ele diz que a absolvição do pecado não é o único ato de cruz, mas também o progresso do homem na fé, a esperança, a caridade, que é o amor. E o amor não fingido, nada mais é do que o padrão de relacionamento estabelecido por Jesus em sua humanidade no período que ele estava aqui em carne. E ele vai continuar dizendo: porém, todos estes motivos pertencem em definitivo ao remédio do pecado, pois se o homem não houvesse pecado, seria iluminado com a luz da divina sabedoria. Então veja só, o Senhor visitava o homem na viração do dia, todo dia no Jardim do Éden. O que é que será que havia de ganho nisso? Sabedoria, conhecimento, a proximidade com o próprio Deus, que tipo de assunto era conversado ali. Então aqui São Tomás de Aquino diz que se o homem não tivesse pecado, o que é que ele receberia então? Se ele não receberia pecado, ele não receberia a encarnação de Jesus, ele não receberia morte de cruz, o que é que ele receberia? Nós teríamos Deus de maneira mais íntima, assim como Adão e Eva tinham no jardim, e nós receberíamos a luz da divina sabedoria direto do próprio Deus. Esses comentários que eu estou fazendo são todos acréscimos ao texto, tá bom? E ele continua dizendo: estabelecido por Deus na retidão moral perfeita para reconhecer e fazer todo o necessário. Nós não receberíamos apenas a maior proximidade possível de Deus, não receberíamos apenas a luz da sua sabedoria, mas também uma retidão moral absolutamente perfeita, aquela retidão moral que buscamos tanto hoje e não conseguimos, vacilamos, caímos pela nossa natureza naturalmente pecaminosa e inconstante. Nós também receberíamos a capacidade de reconhecer e fazer todas as coisas necessárias. Mas, posto que o homem, abandonando Deus, aferrara-se às coisas corporais, foi conveniente que Deus, tomando a carne, também exibisse o remédio da salvação através das coisas corporais. Ele exibiu o remédio da salvação através das coisas corporais. Foi corporeamente que o homem pecou e corporeamente Jesus nos salvou. Por isso diz Santo Agostinho: a carne te perdeu e a carne te salvou, pois que com sua carne Cristo veio destruir os vícios da morte. Santo Agostinho sempre com comentários extremamente pertinentes, bíblicos e teológicos. Santo Agostinho, um queridinho da teologia protestante, construiu muito teologicamente e deixa tantos legados teológicos para nós hoje aprendermos biblicamente sobre a natureza pecaminosa do homem, especialmente. A teologia dele girou muito em torno disso. Continuando a leitura de São Tomás de Aquino: nada impede que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado depois do pecado, porque Deus permite que se faça o mal para dele tirar um bem maior. Por isso se diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aliado a esse versículo eu também coloco o paralelo com todas as coisas cooperam para o bem. O pecado veio ao mundo e Deus reverteu o nosso pecado em bênção quando ele morreu na cruz para perdão e remissão de pecados. Deus permite a ação do mal e dele também é capaz de tirar o bem. Onde abundou todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, superabundou a bondade de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus. Maravilhosas essas palavras, não é mesmo? Então vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor se encarnou justamente por causa do pecado do homem. Apesar da Bíblia dizer que o Senhor é cordeiro morto desde a criação do mundo, isso não é dito porque o Senhor já havia morrido, mas sim porque o seu plano de morte já estava pronto, porque o Senhor, em sua infinita sabedoria e onisciência, já sabia que o homem pecaria. Então o Senhor já tinha estabelecido o segundo plano para a humanidade, que era a salvação por meio da morte de cruz. Não havia necessidade da sua morte, da sua encarnação ali ainda na criação, porque o homem ainda não tinha pecado. Ele pecou após a criação no Éden. Após a criação no Éden, o pecado no Éden, a queda do homem, o Senhor pôs em prática o seu plano que já havia sido estabelecido muito antes da criação do mundo. A encarnação não teria sido conveniente no princípio do mundo, porque o homem ainda não tinha pecado, o Senhor veio como remédio para os enfermos. Se no início não havia enfermidade, não havia necessidade de remédio. Hoje nós padecemos, Jesus, de tantas debilidades. Hoje nós padecemos do pecado, padecemos de enfermidade, de tantas amarras, somos escravos do erro. Mas o Senhor veio para restaurar. O Senhor se encarnou por nós. O Senhor transforma todos os nossos erros em bênção. Não porque o Senhor conduz-nos ao erro ou quer nos ver errar, mas porque misericordiosamente, após errarmos, o Senhor pode usar todas as coisas para o bem e para a bênção. Concede-nos a vida, concede-nos a bênção, afasta-nos do pecado, afasta-nos da maldição. Cerca nossa mente, nosso espírito, nosso coração. Guia, Jesus, a nossa intenção para estar sempre voltada à sua palavra e à sua vontade, que é viva e verdadeira. Em nome de Jesus,
Amém. Nós aprendemos aqui toda essa semana sobre a necessidade da encarnação. Eu agradeço você que continuou comigo até aqui. Não se esquece de assistir os outros devocionais que também estão aqui, feitos baseado nesse texto de Tomás de Aquino sobre a necessidade do advento de Jesus. Me siga nas minhas redes sociais, Isadora C. Passos, tanto no Instagram, Twitter e TikTok. Segue lá pra gente ter uma proximidade maior. Lá eu falo sobre outros temas também e posto também conteúdo teológico, algumas reflexões. Segue lá pra gente ser amiguinhos. Eu quero também te pedir para você não sair desse vídeo sem deixar o seu like, curtir, comentar, se inscrever, compartilhar, ativar todas as notificações para receber todos os vídeos que serão postados aqui todo santo dia, 6 horas da manhã. Um beijo e até amanhã!